Sejam bem-vindos, meus amigos! Aqui quem fala é o narrador de suas mais intensas emoções, Heron Falbo. Vamos sair dos nossos tempos agora. Vamos subir a bordo de um barco. Existem 7 grandes oceanos nesse mundo. Agora nós vamos juntos para o 8º oceano. Um oceano que é abaixo desse mundo. Abaixo da Terra sólida. Eu descobri há muito tempo atrás que é mais divertido ser a bruxa malvada do que a princesa indefesa. Tammy Faith, no livro She's Magic and Midnight Lace. Queria apresentar para vocês agora, senhoras e senhores, o abridor do abracadabra, o desabrochador das bruxas, o santo santíssimo de santos, só que não, o animador de animais da alma, Léo Lousada! E aí, Léo? Beleza? E aí, Heron, beleza? Obrigado pelo convite, cara. Prazerzão estar falando aqui com você. Pô, prazer é meu, cara. Prazer é meu. Seja bem-vindo. Eu ouvi muito bem falar de você e tô empolgado aí pra gente entrar nas nossas loucuras. Vamos aí, vamos. Hoje eu acho que o bate-papo vai ser longo e a gente vai falar de bastante coisa louca hoje. Tô com certeza. Cara, você tá com algum drink aqui? Eu tô com um vinho, se tiver. Opa, vou pegar meu vinho aqui Ah, então pega aí, vamos brindar. pra gente brindar. É aí, um vinho, bebida sagrada, a sabedoria. É isso, então vamos fazer um brinde à nossa conversa, ao ocultismo, a coisas secretas e. E o que eu ia dizer? Eu ia dizer sobre os, os, os animais secretos que tem na nossa mente, que eu sei que você fez uma animação sobre isso. Um brinde. Brinde. Na verdade, isso é uma questão, né? Se é na nossa mente ou se é, ou se é na vida mesmo, né? Se anjos e demônios e espíritos são em outra dimensão, né? O que você acha sobre isso? É uma coisa que você tem uma opinião já formada ou você está em dúvida? Eu acho que até pela minha vivência nesse meio, é alguma coisa que eu já tenho, por causa dela, uma opinião um pouco mais formada. Mas o universo está sempre aí para surpreender a gente. Até o começo do século XIX, a gente nunca falava em que um demônio era um processo da nossa mente, que era alguma coisa Sim. relacionada a isso. Quando a gente começa a falar isso com algumas ordens iniciáticas, ou até com o nascimento da psicologia, quando a gente tem Uhum. Freud, Jung, esses caras, aí começa a ter esse tipo de associação. O que eu vi ao longo da minha vida estudando isso? Que, na maioria dos casos, é produto da nossa mente. A nossa mente ela é maluca o suficiente para criar uma realidade, e essa realidade pode ser habitada por anjos e demônios de todos os tipos que a gente quiser criar. Mas tem sempre aquele 1% ali que a mente não consegue ser explicada, que não consegue ser explicado pela psicologia, pela psiquiatria, e aí essa parte que foge, aí eu acho que sim, são os anjos e os demônios que habitam esse mundo externo. Eu tô lendo agora o livro vermelho de Jung, né? E Uhum. ele até fala nisso que ele chegou à conclusão de que aí eu tô, assim, ainda não sei exatamente o que isso significa, né? Mas ele acaba falando que existem seres no inconsciente, né? Que existem seres vivos, eles chamam de seres vivos, Uhum. né? Dentro do inconsciente. Então, assim, é a mente, só que são seres vivos, independentes, como se fosse. É mais ou menos isso a ideia. É, Eu, o livro vermelho ele é um diário do Jung, né, cara? Então é um livro difícil de ler. Se você tá lendo, boa sorte, porque ele não é fácil. Ele conta a história do Jung ali com 39 para 40 anos, que é quando ele tem a virada de chave da vida dele. por isso que eu tô levando isso em consideração. Não, porque a gente vê muito essas explicações da psicologia e é Uhum. a que eu gosto mais também, porque eu acredito que dentro do ocultismo tem muita superstição. Só pra você, eu não sei quanto que você sabe sobre mim, mas
Eu sou iniciado da OTO, da Ordem do Templo Oriente, e Orientes, né? Assim, minha vida inteira, a coisa que eu mais pratiquei na minha vida foi o ocultismo. Além de, assim, pô, várias religiões e seitas e muita, Uhum. muita experimentação. É, mas, assim, mesmo assim, eu sempre gostei muito das explicações de Jung, de Freud, Uhum. da psicologia no geral e também dos ocultistas mais racionais, né? Porque até do Aleister Crowley, né, que apesar de... Bom, Aleister Crowley se contradiz em muitos momentos, então não dá para usar como referência. Mas ele é muito racional também em muitos momentos. Uhum. Mas sempre preferi essas teorias, né? Mas por quê? Porque você deve ter vivido isso também. Dentro desse mundo, né, de tarologia, de astrologia, de tudo mais, tem assim uma grossa camada de superstição, de más interpretações, aí assim eu acho que a gente acaba preferindo, né, uma coisa mais limpa, mais objetiva. Só que ao mesmo tempo eu concordo com você que existe aquela gordura, né? Aquele lugar assim que é difícil você explicar com facilidade. Né? Cara, eu passei por muitas ordens iniciáticas, né? Se a gente começa a estudar um pouco da ideia delas, de como é construída a magia, a gente vai ter uma ordem que vai ser muito importante, que vai ser a Golden Dawn, que é a ordem que vai atrair grandes mentes e ela vai ali no final do século XIX, começo do século XX, começar a se espalhar. É uma época que tem um reflorescimento, um renascimento, um reiluminismo do ocultismo nessa época. E aí é muito comum você começar a ver os textos do Matters, por exemplo, que era um dos fundadores, né, da Golden Dawn. McGregor E aí Matters. automaticamente o Crowley, que é um cara que foi para lá dentro, bebeu muito da Golden Dawn, para depois, quando ele saiu, reformular a OTO, fundar a Telemann. É muito comum você já ver a psicologia entrando assim muito forte nessa época. Aham. Acho que talvez um dos maiores indícios é quando o próprio Matters fala: olha, Goécia são demônios do inconsciente, que quando a gente faz o ritual de trazer esse demônio, Eu entre gosto aspas, disso. na verdade é o complexo, que são esses seres vivos que o Jung chama, né? Esses complexos que a gente cria. Um complexo desse toma a frente e aí ele se apresenta como uma entidade, como... Só que, para os magos mais tradicionais, isso é uma psicologização da magia. Aham. E aí a magia ela se coloca como uma ciência, entre aspas, porque ela não pretende ser, mas ela entende que a psicologia, a ciência tradicional são braços para ajudar no entendimento dela. E por que ela se coloca desse jeito? Porque quando a gente estuda, uma das coisas que é a base do ocultismo ocidental é a Kabbalah. Existe a Kabbalah judaica tradicional, mas existe a hermética, que é uma que virou base de todas essas ordens. Sim, aquela com Q, né? Isso. Essa aí, ela tem um desenho, que é a árvore da vida, que vem de um rabino, era um rabino mesmo cabalista que usou isso de forma didática ensinar. Que depois se converteu pro cristianismo. Você tá sabendo Um, disso? É um o deles sim. Cristianini, não sei o quê. Mas a gente tem o Isaac Luria e o Baal Shem Tov que Ah, usavam sim, essas sim, claro. técnicas e eles foram os primeiros. Não, Esses eu tô caras, falando esse clássico aí é um retrato específico aí que é do cara que se converteu pro cristianismo, mas do desculpa cristianismo. interromper. Mas esses caras às vezes se convertiam mesmo, porque ou ele era convertido ou ele morria na fogueira, ele não tinha às vezes muita opção. Esses caras, o Baal Shem Tov, Isaac Luria, ficaram no norte da África, no leste europeu, então a Igreja Sim. Católica não conseguiu abarcar esses caras e chegar neles. Mas eles fizeram esse desenho. Esse desenho da Árvore da Vida, ele ensina que a nossa mente ela tem um limite onde ela chega, que é o que a gente chama na Kabbalah de reino de Yetzirah. Então você tem ali o reino físico, que é onde a gente está, onde tem nossos 5 sentidos, aqui nosso corpo, tudo que a gente sente. Aí a gente sobe para um plano que seria o mais próximo do que a gente chama no Ocidente de plano emocional, dos desejos, dos instintos. E aí é o limite da nossa imaginação esse mundo. Quando a gente transcende esse mundo e chega num plano mais mental, que a gente vai começar a acessar os arquétipos, que são aqueles modelos originais, da onde tudo se deriva, a nossa mente não consegue chegar lá. Então Aham. é aí que a magia entra. Ela fala, legal, a psicologia é bacana, ela explica um monte de coisa que acontece com a nossa mente, inclusive ela entende a nossa mente como
uma ponte entre essas coisas, mas a magia ela quer ir além. Ela diz que depois desse limite que a nossa imaginação alcança, a gente ainda tem mundos lá para cima, que aí a gente só vai alcançar em estados alterados de consciência muito específicos. Aí eu até concordo com isso, assim, em termos teóricos, né? Mas aí a minha questão é como é que a gente sabe, né, com a nossa mente limitada, se a gente está navegando um complexo ou vivenciando uma experiência com um complexo, ou realmente atingindo níveis, né, em Abiá, né, os mundos cabalistas. Como é que a gente pode ter certeza? Né? Essa não é a questão fundamental, no final das contas? Ela é. A gente tem dois caminhos que a gente pode escolher. Um é o caminho que muito ocultista segue, de tentar trazer essa ciência, de explicar isso de alguma forma. E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai usar desses métodos de acesso a níveis de consciência mais elevados, ou através de yoga, ou de meditação, ou de tambor xamânico. E aí esse cara vai começar a absorver coisas que ele não consegue absorver normalmente pela inteligência ou pela imaginação dele. O que acontece nesses casos? É aquele caso, por exemplo, que você pega uma pessoa que é analfabeta e que, de repente, ela atinge um nível de consciência diferente e que ela começa a falar alemão fluentemente. E aí, como é que você explica isso? Porque o complexo, teoricamente, ele é uma dissidência da mente principal. Por mais que ele possa criar uma personalidade própria e tudo, quando a mente principal não tem o aparelho cognitivo para, por exemplo, ter um aprendizado de uma alfabetização e, de repente, em algum momento, aquele complexo ou aquela entidade se apresenta falando alemão, como é que você explica isso? Cara, primeiro eu acho que tem duas possíveis explicações para isso dentro da própria teoria do Jung, né? Na verdade, uma da teoria do Jung, outra é através de coisas desenvolvidas por qual é o nome dele? Não o Mesmer, o outro, o hipnotista da fala, esqueci o nome dele, eu tenho aqui. Em algum lugar, cara. Bom, caraca, não é possível, cara. O cara que eu mais gosto. Bom, sei lá. Mas o que é exatamente? A primeira explicação seria do inconsciente coletivo, né? Então você pode. Você tem acessos a Jung, eu acho que ele estava tentando explicar justo esse tipo de coisa, né? Porque é claro que arquétipos e tudo mais, coisas primárias que a gente tem, mas a gente tem, de acordo com essa teoria, um canal direto com basicamente qualquer outra pessoa. Então isso é uma teoria. A segunda teoria é através de rapport, né? Na verdade tem três. A segunda através de rapport, que ilusionistas, mentalistas, né, fazem esse tipo de coisa, que é tipo desenhar um retrato que outra pessoa está desenhando em outra sala. Eles fazem isso na prática, e eles não chamam isso de... Eles não fazem isso com tambor xamânico. E assim, tem um cara chamado Darren Brown, que é um mentalista, assim, que ele é totalmente ateu e cético, e ele sai debunking, né? Sai desprovando certas coisas, porque ele é um especialista nessas técnicas. Então isso é uma outra forma de fazer. E qual que era a terceira, cara? Bom, mas vamos ficar com essas duas, que eu esqueci agora a terceira. Mas, assim, no final das contas, assim, antes de ouvir sua resposta sobre isso, eu acredito, sei lá, vou tentar resumir a minha opinião, que é meio aporia, assim, é meio perplexidade no final das contas. Mas o que me satisfaz, no final das contas, é que essas coisas são metalinguísticas, são formas diferentes de falar uma mesma coisa que é inefável na prática. Então, assim, você pode usar religião para se aproximar. Cabala, por exemplo, que eu estudei também, cara, muito. Aí até depois vou te perguntar onde você estudou, né? Que você parece ter estudado bastante disso. E o que eu fico feliz, a explicação que eu fico feliz hoje é isso.
que assim, você pode inventar uma teoria que satisfaz a mente moderna, tipo Jung, ou estudar uma língua nova que é tipo Cabala ou xamanismo, que não é nem língua, que são danças, que são formas mais estásicas de chegar a não compreensões diretas, como Jung chama, mas compreensões míticas, né, da coisa. Só que no final das contas a gente está descrevendo ou se aproximando de uma realidade que eu acho que todos concordam, tanto Jung quanto qualquer outra pessoa, que é inalcançável por causa do mecanismo da mente. Né? O jeito que a mente funciona, a gente só consegue se aproximar dessas coisas de forma indireta. Né? Vamos lá. Você trouxe muito bem a questão do Jung, né, do estudo do inconsciente coletivo, da sincronicidade, todas as coisas que o Jung estuda para tentar explicar isso. E é muito legal porque a explicação do Jung e de um mago é basicamente tida como a mesma. Por quê? Porque o Jung ele não é considerado pela ciência como ciência. Ele é considerado uma pseudociência. A gente tem poucas linhas dentro da psicologia que são consideradas ciências. Como, por exemplo, a comportamental, que é uma ciência. Agora, quando a gente fala de Jung, a gente está falando de uma pseudociência para os cientistas. Sim. Então, olha que louco. A gente tem, de um lado, magos, que são pessoas que sempre tiveram pé na fé e na ciência para poder estudar as duas coisas e fazer essa ponte de complementação. A gente tem o Jung, que é um cara, por exemplo, se tivesse vivo hoje, se a gente chamasse ele de místico, ele ia ficar muito bravo, porque ele tentava só entender como é que aqueles fenômenos aconteciam e linkar aquilo com a mente, e trouxe algumas explicações muito bacanas com relação a isso, mas a gente continua num patamar ainda do que é uma pseudociência, ou seja, algo que pretende ser uma ciência. A magia em si, ela não pretende ser uma ciência, ela nem quer, ela não aspira por isso. Então, no fundo, na verdade, quando a gente pergunta para uma pessoa assim, você faz terapia, não faço? Faço. Você tá melhor? Tô. Poxa, melhorei muito. Anos de psicanálise, melhorei muito. Mas, poxa, você tá fazendo um negócio que é uma pseudociência, não é muito diferente de floral. Mas a pessoa fala, mas eu tive um resultado concreto. Eu melhorei como pessoa. Então, acho que quando você sai de um campo de querer provar que aquilo tem um lado científico... Aí isso é funcional, né? É isso é funcional, né? Não estamos enganando ninguém, não tem charlatanismo, não é algo que está prometendo uma cura milagrosa, mas se é algo que realmente é funcional, no fundo é isso que vai importar. Esse resultado que traz de melhora, desde que não tenha ali nenhum tipo de abuso psicológico, financeiro, esse resultado de melhora, ele no fim é o que é buscado. A magia nada mais é do que uma ferramenta, no fundo, de busca de autoconhecimento. Se o processo final for o autoconhecimento, for o aprendizado, for o engrandecimento, já está valendo. Porque esse engrandecimento pessoal, ele é uma expansão de consciência. A hora que você expande consciência, ou seja, você sabe mais, você conhece mais, você reconhece mais, tirou essas coisas do inconsciente, não tem caminho de volta. Você não consegue se tornar mais inconsciente. A hora que você iluminou, está iluminado aquilo. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você automaticamente, mesmo sem perceber, entrou no estado alterado de consciência. Porque agora a sua consciência é mais ampla. Ela está alterada no sentido de que ela é mais capaz de perceber detalhes que até então ela não conseguia perceber. Compreender coisas que ela não conseguia compreender. Lidar com certas emoções que ela não conseguia lidar. E transformar tudo isso dentro de você no que eu sempre chamo de coerência. Que nada mais é que aquilo que você acredita, o que você pensa, o que você sente e o que você faz estarem 100% integrados. Isso é um estado alterado de consciência. A gente às vezes acha que o estado alterado de consciência ele só vai ser provocado ou por um tambor xamânico, né, como você exemplificou, ou por uma substância enteógena, que é aquela substância que você usa dentro ali de um ritual, como a ayahuasca, por exemplo. A gente acha que é só isso. Mas quando você tem um momento de intuição, isso é um processo de consciência alterada, porque você se permitiu ampliar um pouco a sua consciência além daquela realidade pontual, e isso faz com que você consiga trazer uma sabedoria ou algo que não estava visível naquele momento. A gente concorda nisso.
E acho que realmente no final das contas é isso que importa. E acredito que a gente está começando a voltar para essa capacidade, né, de aceitar as coisas por serem funcionais. A gente, graças a Deus, Uhum. assim, nos nossos tempos a gente está vendo muita coisa sendo aceita que antes não era, né? Em termos de medicina alternativa e práticas, e as pessoas estão realmente tocando foda-se, assim, tipo, cara, funciona ou não funciona? Funciona pra mim, tipo, as pessoas estão recomendando fazer a cama de manhã, né? Tipo, fazer a cama de manhã, não é científico, foda-se, funciona, faz a cama de manhã que você vai se sentir melhor, você vai fazer outras coisas. É aquele cara lá do Navy SEALs. E realmente eu crescendo, eu vivi em outro mundo, assim, a gente, você deve ter uma idade parecida comigo, as pessoas eram muito mais fechadas, né, Uhum. ao que Uhum. funcionava e era muito ao que funcionava não, ao que era explicado, independente se a coisa funcionava ou não. E eram agressivas com coisas né, que eram alternativas. E hoje, cara, graças a Deus a gente está vendo uma diferença nisso. Eu queria te perguntar, antes de te perguntar de cabala, porque a gente senão vai entrar num buraco sem fim. Eu queria te perguntar, porque a gente está fazendo esse programa com o especial Dia das Bruxas, Halloween. E eu queria Legal. entrar um pouquinho, que eu sei que você tem seu site é, qual é o nome mesmo? Conhecimentos da humanidade. Conhecimentos da Humanidade. Cara, isso, by the way, é uma coisa que eu sempre quis criar, tipo assim, um canal para falar né, um compêndio, né, Uhum. de diferentes tecnologias de conhecimento, né, da humanidade. Então, pô, legal, temos isso comum. Legal. É, E, cara, vamos falar então um pouco do Dia das Bruxas, que na verdade, entrando na categoria de feriados, Uhum. da importância de rituais e ritos de passagem do ano, né, no ano e não na vida, né, porque escolhendo, né, e, e também de resgatar tradições e culturas antigas, né? Porque o Halloween nasceu, né, de um ritual, de um feriado celta, né? O Samhain, eu acho que é o nome. Então acho que o Halloween, apesar de ser uma coisa que a gente aqui no Brasil não tem muita tradição. Cultura, né? A gente não. Acaba, hoje em dia as pessoas estão até Uhum. se vestindo e tal, mas não tem aquela coisa de trick or treating, não tem uma coisa mais completa, né? A gente tem mais se vestir, se fantasiar e ir pra festa. Mas eu acho que todo mundo meio que já viu algum filme, sabe mais ou menos como funciona. Qual é a sua visão do Halloween especificamente e dessa categoria como um todo? Então vamos lá, cara. A gente tem um povo que vai nascer, vai aparecer ali, ou vai se constituir no centro da Europa em uma determinada época, que é um povo que a gente chama de indo-europeu, que são os celtas, e eles vão se espalhar pela Europa inteira. Eles vão de um lado até a Turquia e do outro lado eles vão até a Irlanda. Então eles vão tomar a França, a Espanha, Portugal. Não era um povo unificado. Os caras eram várias tribos diferentes que tinham algumas coisas de características em comum que faziam com que eles antropologicamente fossem considerados um povo por causa da língua, dos costumes, das religiões, o lance dos druidas, né, que eram a grande cola dessa sociedade. Os druidas eram sacerdotes, legisladores, médicos, resolviam conflitos. E esses caras, eles sacaram em determinado momento, porque isso já era mais antigo, mas eles organizaram isso de uma forma em que eles começaram a olhar para o céu e ver que tudo que acontecia no céu era um mapa do que acontecia na Terra. Então, quando eu tinha os solstícios, né, que eu tenho solstício de inverno e solstício de verão, que marca o início do inverno e do verão, a natureza se comportava de um jeito específico. Quando eu tinha os equinócios, a natureza se comportava de outro jeito específico. E aí eu tinha os outros 4 grandes rituais que ficavam no meio, que eram os picos das estações. E aí eles criaram um negócio chamado Roda do Ano. O que era a Roda do Ano? 8 rituais que ao longo do ano marcavam aquele período que era muito importante. Por quê? Primeiro porque ele já era
em termos climáticos, importante porque ele determinava o que as pessoas iam fazer, se era hora de plantar, se era hora de colher. E segundo, que eles serviam, a criação da ritualística, ela serve para ensinar uma lição. Então, o próprio ritual desses 8 grandes rituais, ele servia para ensinar as gerações seguintes o quão importante aquilo era. Porque a gente está falando de uma época que não tinha supermercado. Se você não plantasse na hora certa e não colhesse na hora certa, a sua tribo morria de fome e acabou. Não tinha outra opção. Você ia ficar num lugar com as estações mais especificadas. Você tem um inverno que são 3 meses dentro de casa porque está cheio de neve lá fora. Não tem opção de errar no quanto de comida. Então isso se torna uma forma de marcar a forma com que aquele povo se comporta. Isso foi passando de tradições em tradições. Esse específico do Dia das Bruxas, que a gente chama de Halloween, né? mais futuramente, mas o nome original dele é o Samhain, que é esse ritual de conexão com os mortos. Esse era o ano novo dos celtas. Era o ano novo que no momento que para eles o ano acabava e que naquele momento existia uma ponte de espadas que ligava o mundo espiritual ao mundo físico. Nesse momento, essa ponte de espadas baixava e os mortos podiam visitar os vivos. Então daí que vem todas as lendas do Dia das Bruxas. Você põe a abóbora lá com a lanterna dentro, né? O Jack-o'-lantern, que é o nome daquela lanterna, para espantar os espíritos que você não quer na sua casa, para só vir os espíritos da sua família. Então era um momento de renovação, de lidar com a energia da morte, de lidar com a energia da ancestralidade, porque você estava ali. Eu queria entrar nesses aspectos psicológicos, assim, só para te dar uma informação. O nosso programa, o nosso objetivo aqui é tentar sondar coisas assim que são raras e que a gente não vê sendo sondado. Então, só para a gente tentar pegar essa informação, obrigado pela informação precisa. Eu assisti vários documentários antes de falar com você sobre Halloween e você está dando informação assim que até que eu não vi em vários documentários. Então, fico impressionado com a sua pesquisa. Cara, eu quero ir além para a gente tentar ver como que a gente hoje está vendo esse feriado, o que a gente pode extrair desse feriado de fato, né? E quais são algumas das conclusões mais profundas disso que você falou, né? De ser uma passagem, né? De entrar no outono, né? De sair do verão e indo para o outono, assim como tem outras passagens como Pessah, né, no judaísmo, de sair do inverno e entrar na primavera. Essa passagem é uma passagem drástica, né, que é uma passagem de um frio, como se fosse de uma realidade para outra realidade. E eu acho que eu sinto que dos significados é esse, né? De um crepúsculo, né? Você tá no meio... Sim. No começo do outono, é uma coisa assim que você não tá certo se você tá em um mundo ou tá no outro mundo. E aí que eu acho que exemplifica essa coisa do mundo dos mortos, que eu acho que é o inverno, né? Que é o mundo de... Que tá chegando. O inverno tá ali na frente. Porque, na verdade, esse ritual, ele marca o ápice do outono. É o ápice. Então, é o lugar que a galera olhava e falava, o Deus morreu. Quem é o Deus? É o Sol. O Sol é a luz. Então, agora a escuridão vai tomar conta. Então, é mesmo um momento que as pessoas se fantasiam. É o downhill, né? A descida para a escuridão. Total. Então, é um momento que a gente herdou isso psicologicamente. Isso veio com as nossas gerações. Então, é um momento de olhar para dentro, de ver o que precisa ser deixado para trás, do que a gente pode olhar para frente, porque é aquela coisa, a luz está morrendo, a escuridão vai tomar conta. No momento em que tiver mais escuro, eu tenho que estar pronto para lidar com essa escuridão, porque ela não é só externa. A natureza é um simbolismo do que está acontecendo dentro do homem.
Você no inverno come mais porque você tem uma Não, o memória. simbolismo também, e também é um simbiótico, né? Tipo assim, Sim, sim. uma coisa afeta a outra, né? Se você tá sem comida suficiente, ou se você não guardou comida pro inverno, e você tá no mundo antigo é porque a gente vive hoje num mundo meio anestesiado de muitas dessas Uhum, coisas. uhum, Só que as uhum. realidades psicológicas ainda existem, como você falou, né? Isso, isso. Só que no mundo antigo, para a gente poder entender a dimensão, as pessoas de fato morriam. Uhum. A taxa de mortalidade aumentava em 3 a 5 vezes, né, na época do inverno. Então essa coisa de, porra, o mundo dos mortos começou a chegar é uma realidade, não é Total. uma superstição, né? Não. E era isso. Esses rituais, eles eram para marcar esses momentos, porque aquilo ia acontecer. A morte ia se apresentar. Ia chegar um momento em que, poxa, hoje em dia, a gente no inverno, a gente come pra caramba no inverno. E isso é algo que a gente herdou psicologicamente lá de trás. A gente continua replicando esse comportamento por um comportamento dos nossos antepassados. Então tudo isso vem que nem uma bomba nessa hora. A gente comemora com o Halloween, brinca ali, né, com o trick or treat, tem a brincadeira, mas também tem o lado sério, tem a ameaça. O que é a ameaça? É a morte que tá ali. É o inverno que tá chegando, é a escuridão que vai tomar conta. E aí, automaticamente, a tua mente, por mais que você, é o que você falou, a gente tá anestesiado, mas o nosso inconsciente, ele percebe as mudanças da natureza. E ele começa a jogar para o consciente coisas como assim, ó, você precisa comer mais. Vai chegar o inverno, tá vindo o inverno. Ó, tem comida disponível e abundante. Come, porque pode faltar, a gente tá no inverno. E aí quando chega no verão, aí começa aquele correr para emagrecer, porque engordou pra caramba no período de frio. Esse período, para os celtas, era o período que eles chamavam de roda escura do ano. Então você começa no início do verão a roda clara e no começo do inverno ali, efetivamente, a roda escura. Esse momento da roda escura era um momento em que todos esses caras criaram rituais que perduraram no nosso inconsciente até hoje, de momentos de reflexão. Então essa hora de outono, de inverno, esse momento da roda do ano, é um momento que a gente está mais introspectivo, é um momento que normalmente a gente não tem muita energia para lançar projetos novos, coisas novas. Você faz, porque hoje a gente está mais anestesiado pelo mundo moderno. Mas era uma época que a galera lá atrás nem pensava em fazer nada. E quando eu estou falando lá atrás, eu estou falando de 50, 60 anos atrás. Eu não estou falando de milhares de anos atrás. O inverno sempre foi muito rígido em muitos lugares. Até hoje é. Então esse pessoal, por exemplo, que está mais conectado a esse tipo de estação, o inconsciente desses caras funciona como regulador do que eles fazem e do que eles não fazem. E também a gente tem que lembrar que a gente está aqui, grande parte da população do mundo está em metrópoles, né, e tudo mais. Uhum. Mas só grandes densidades de população. Mas a maioria das populações do mundo estão em cidades pequenas, espalhadas em interiores, né? Essas pessoas vivem mais a natureza, né? Vivem a realidade da natureza muito mais. O que acontece é que quem está exportando cultura são as metrópoles que estão alienadas. Uhum. Aí acaba que as tradições acabam sendo corrompidas e acabam mudando. Só que a realidade psicológica acaba ficando, né? Como você falou. E eu acho que uma coisa fantástica do Halloween, né, o Dia de Todos os Santos, em português, não sei nem se isso tem no Brasil, o Dia de Todos os Santos. Aqui virou o Dia de Finados, né? Ah, Dia de Finados. Ah, tá. Então, então isso aí é uma corrupção ainda maior, né? Porque antes agora qualquer finado antes era só... E é invertido, né? Porque o nosso finados deveria ser em maio, não em outubro. A gente tem essa roda do ano, toda essa construção de ritual que está no nosso inconsciente, ela foi construída no hemisfério norte. Sim, A gente replica os rituais do hemisfério sul, como Natal, festa junina, Halloween, que é uma corrupção da forma como a natureza está se comportando. Já é mais uma abstração, né? Exato. É mais uma fuga da conexão, né? Com os ciclos reais da coisa. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar que aqui no Brasil a gente está mais... Na verdade, isso é bem grave, né? Porque a gente está totalmente invertido, né? E a gente é descendente de europeu. A gente pode, né,
falar o que quiser, né? Nas universidades, mas, tipo assim, na sua cultura europeia, né? A gente não tá no Guaranilândia, a gente tá no Uhum. Brasil. E, cara, aí eu ia falar sobre essa... Porque pra mim foi muito profundo que eu sempre meio que desqualifiquei o Halloween como uma coisa banal, né? Só que essa parada de você abrir uma possibilidade para o mundo dos mortos entrar, o mundo dos mortos não é só como a gente herdou essa coisa de tipo espíritos assustadores. O Uhum. mundo dos mortos, metaforicamente, é a sua tradição, a sua cultura, a sua Isso, ancestralidade. isso. Então é um momento para você largar de mão da vida do hoje, né, que é o verão, é o lado consciente, entrando até na coisa psicológica que a gente entrou, Uhum. e visitar as coisas que estão te influenciando, que estão no lado escuro, no inconsciente, e a gente sabe, né, através de anos, décadas de estudo psicológico, que os ancestrais e a cultura que a gente vem é grande parte do que está no nosso inconsciente, né? Grande parte do que Uhum. está nos afetando. E mesmo se não for em termos psicológicos, a gente deve o quem a gente é quase 100%, né? Tipo, a gente tem uma pequena coisinha que a gente vive na nossa vida e muda, mas 90%, sei lá quantos por cento, mas muitos por cento, para o que foi vivido pelos nossos ancestrais, o que a gente herdou, Sim. mesmo que a gente ache que não, né? Então, eu acho que a nossa sociedade hoje em dia está vivendo muito na luz, vivendo muito no verão, no consciente, e achando que isso é consciente, na verdade, sendo que está sendo muito influenciado por forças que eles não sabem. Eu acho que isso é uma das coisas, talvez uma das maiores mensagens, né, do Halloween, que não é sobre o assustador, né? É Isso. sobre o bom porque claro, a gente usa máscara para que os espíritos ruins não nos reconheça, né? Mas não é só espírito ruim que tem, né? A gente Tem. tem dentro do inconsciente a gente tem tudo e a gente está ignorando o bom com o ruim, né? Metaforicamente falando, a gente tem isso que é o ruim, que é o espírito ruim, na verdade é aquilo que a gente tem que deixar para trás. São os aspectos do nosso passado ou da nossa ancestralidade que de alguma forma não cabem mais para gente. E o que a gente chama de espíritos bons são os aspectos da nossa ancestralidade que continuam ensinando coisas para nós. E você falou uma coisa que é verdade. As pessoas vivem uma ilusão de que elas acham que a ancestralidade delas não tem nenhum tipo de aspecto sobre elas. Só que você nasce num mundo que quando você nasce, as leis já estão definidas, a ética já está definida e a moral já é definida. É como se você entrasse num barco que ele já tem um destino certo, já tem as A, regras a próprias. própria universidade que te ensinou pós-modernismo, que diz que só importa o que é agora e nada do passado importa, já existia quando a gente nasceu. Então, Sim, a gente deve, mesmo se você acredita isso, você deve a algum, algum pensador que veio antes. e qual que é a sua escolha, então? Primeiro, você entender que mesmo inconscientemente, você é afetado o tempo todo por esses rituais, porque isso marca a sua vida. Da mesma forma que um relógio marca as horas, e que você sabe se é cedo ou se é tarde para alguma coisa, os rituais marcam num contexto mais macrocósmico. Quando você sabe que chegou junho, que tem festa junina, aquilo marca para você uma ideia de que você está chegando no meio do ano. Quando vem o Natal, o ano acabou. Então, essas coisas entram no nosso psicológico de uma maneira muito forte. Então, até quem acha que não é influenciado é muito influenciado. E normalmente, quem acha que não é influenciado é o mais influenciado. Porque isso é o mais inconsciente possível. Quando você entra nesse barco, que já tem o destino chamado vida, que já tem um destino ali traçado, e já tem as regras estabelecidas, você tem duas opções. Ou você é o cara que vai ficar no beiral olhando para a paisagem, ou você é o cara que vai subir lá, vai pegar o timão do navio e vai falar: não, eu vou escolher para que porto eu quero ir. É isso que o tal do. A psicanálise, através da terapia, é isso que a magia, é isso que o autoconhecimento, que tenta te trazer. Tomar esse controle desse barco e falar: ok,
A minha vida não precisa ser nascer, estudar, casar, ter filho, ter neto e morrer. Isso, né, o que muita gente tem como sucesso. Minha vida não precisa ser isso. Minha vida pode ser exatamente o que eu quiser. Em todos os níveis, você vai estar sendo, de alguma forma, influenciado por algum tipo de ancestralidade. Nesse momento do Halloween, isso fica muito ali evidente de que é o momento de se voltar para dentro, os dias estão ficando mais curtos, tem menos luz solar, o seu corpo começa a entender que é momento mais de ficar mais resguardado. Então, automaticamente, você volta para o estado de mais reflexão e aí você começa a sacar coisas. Se você usar bem esse momento de reflexão para refletir, por isso que era o Ano Novo Celta, porque os caras olhavam para o último ano e falavam, meu, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado? É por isso que no nosso Ano Novo, que já é mais romano, né, por causa de janeiro, o deus Janus, né, que tem a face nova e a face antiga, ali naquele primeiro dia, a gente faz um monte de promessa. Não, ano que vem eu vou começar academia, eu vou fazer curso de inglês, eu vou fazer não sei o quê. Porque é como se fosse um renascimento. Você olhou para trás, viu tudo aquilo que você não gostou e faz promessas para coisas que você gosta. E o ser humano precisa de ritualização. Porque senão ele não consegue criar um mínimo de rotina para que ele se insira dentro de algo. E aí ele cria esses rituais. Então a gente tem esses rituais grandes, né, como você trouxe, os rituais da roda do ano, e o Halloween é um ritual muito específico para revisitar esse passado e olhar para um futuro melhor. E a gente tem as pessoas que olham para isso e falam, ah, mas isso aí é só mais uma festa. Eu gostei disso que você falou, que a pessoa que tá menos conectada com essas coisas é a pessoa que tá mais inconsciente. Isso. E aí eu tô adicionando que ela tá fadada a repetir mais do que os ancestrais, o que ela herdou. Porque ela tá com menos livre-arbítrio, né? Tá com menos consciência e por isso ela pode escolher menos, ela tá só repetindo. Repetindo. Ela tá mais automatizada, né? Ela compra e fala, isso funcionou, vou repetir. Isso é ótimo, né? Porque a nossa sociedade preza muito por liberdade. Então é uma forma muito boa de convencer ou trazer a importância desses rituais, dessas passagens de estação, né, do ano para as pessoas. Cara, eu vou estar em festa de Halloween e tal, e eu dei essa estudada para conversar com você e já tô assim, pô, muito mais. Isso me trouxe uma consciência muito grande, né, sobre que eu sou judeu e celebro as passagens judaicas. Então, Halloween sempre foi uma coisa meio pagã, assim, dentro da comunidade. Então foi uma coisa sem muita... a gente faz a mesma coisa, até que é uma coisa até pra gente conversar que é interessante. Em Purim, a gente veste roupas e etc. E é justo na mesma época, só que na passagem do inverno pra primavera. Mas tem uma característica muito, muito parecida. Até essa coisa de confusão, né, do crepúsculo, que você tem que beber o suficiente para não saber a diferença entre Mordecai e Haman, né, que era o inimigo de Mordecai. Eu acho que inicialmente na Babilônia antiga ou na Pérsia antiga era entre Ishtar e Marduk, né? Que pode ter vindo de Esther e de Mordecai, inclusive, os dois deuses. Não, a teoria, na verdade, é que o Esther e Mordecai que vem Vem de Marduk e de Esther. De Ishtar. Isso. Claro, por isso que eu tô falando desse jeito. Então, é interessante. Isso é outra coisa que acho que a gente pode iniciar esse assunto. Como a gente vê os mesmos padrões sendo repetidos. E às vezes em épocas diferentes. Só que não é épocas aleatoriamente diferentes do ano, né? São a mesma época do ano, só que em um inverso, né? É a mesma coisa que você falar. O sol se pondo é uma passagem, o sol nascendo também é uma passagem. Né? É um momento onde há confusão. Então eu vou usar fantasia porque há confusão. Quem é quem? Né? O que é o quê? Os dois momentos, né, a gente herda o carnaval brasileiro desse momento. Né? O carnaval brasileiro em fevereiro, que é na época de Purim. Né? Então que a gente usa fantasia. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa fantasia no Halloween e no Carnaval. Na época no Carnaval.
Então, cara, é isso. Acho que pra mim a mensagem que a gente tá trazendo, que eu acho que é muito legal, é a gente. Eu acho que a coisa que eu mais gostei que você falou foi da internalização, né? Que lembrar que a gente vem de europeus e realmente eu pelo menos sinto isso. Eu acho que muita gente sente essa, essa autoanálise, né, esse momento de introspecção que está começando a chegar, né, pro final do ano. Mesmo se você quiser sair da natureza, fala, não, daqui a pouco vai fechar o ano do imposto de renda, entendeu? Então a gente está pensando o que você tem rituais burocráticos. Porque se você for pensar no passado, o Lamás, que era o ritual da colheita, ele era um ritual burocrático. Você tinha que ir lá fazer a colheita. O ritual, ele era a festa da colheita. Esse momento do Halloween, ele era um ritual burocrático. Que foi, galera, tá no meio do outono. Não dá mais agora para ter desperdício. Agora é hora de guardar tudo, porque o inverno tá ali na frente. Então, não deixa de ser burocrático. Quando a gente pensa, por exemplo, tá chegando ali um momento de declarar o imposto de renda, é um ritual burocrático. Talvez daqui a 1000 anos alguém vai olhar para trás e falar, nossa, eles tinham um ritual antigo que eles tinham que ir lá no grande governo e dizer o quanto eles ganhavam para poder pagar os impostos. E esse era um ritual chamado imposto de renda. Talvez vai ser assim que eles vão ler o nosso imposto de renda. Eu pensei numa coisa aqui, que no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, tem uma coisa que você decide quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ganhar dinheiro, quem não vai ganhar dinheiro naquele dia. Aí não importa o que você faça, se você trabalhar muito, aquilo vai acontecer daquele jeito, sendo decidido no Ano Novo Judaico. Agora, se você pensar, o Ano Novo Judaico também é no começo do outono, né? Então, assim, é uma época parecida, né, com o Halloween, assim, num tempo parecido. Tem um ritual celta, um conceito celta, que é que você, durante o Halloween, você pode resgatar as almas mortas e trazer pro reino, pro mundo dos vivos, né? Talvez se juntando os dois conceitos, porque eu não lembro, porque o celta a gente na verdade não sabe tanto, né, para entender da filosofia deles, né? Eles não têm escrita, os druidas proibiam eles de escrever. Mas imagina que eles tivessem a mesma coisa, que durante o ano novo a coisa já é decidida. Então significa que já está decidido se a pessoa vai morrer ou não, né? Então você tem um tempinho onde você pode resgatar aquela pessoa que já morreu, entendeu? Que já está para morrer. Como? Guardando o suficiente para o inverno, que a pessoa não ia guardar, e fazendo as coisas burocraticamente de uma forma sensata. E aí você vai salvar a pessoa do mundo dos mortos. Mundo dos mortos. E a maioria das mitologias, se não todas, elas nascem de algo extremamente visível da realidade humana. E aí, assim, isso é muito perigoso. Se você decretar que você vai morrer nesse período, e morrer nesse período talvez... Lembra lá da historinha da cigarra e da formiga? Talvez a cigarra é a que vai morrer naquele período, porque ela não está fazendo nada. Então, se você está decretado, a formiga é quem pode salvar a cigarra. Porque a cigarra não fez nada para isso. Quem é a formiga nessa história? A formiga é a experiência. É aquela que já sabe, é a sabedoria que já sabe o que tem que ser feito. E aí as mitologias são construídas para serem as grandes formigas. Para que a cigarra, que é aquele que não sabe qual é a consequência daquilo, quando ouça as grandes histórias das mitologias, aprenda que a cigarra tem que ser formiga. Porque senão ela vai morrer. E por isso a gente tem que, nessa época de finados, resgatar os nossos finados, os nossos antepassados, aquelas formigas que sobreviveram, né? Porque as cigarras, a gente não herdou nada das cigarras, porque elas morreram historicamente, né? A gente tem aí a cultura dos cártagos, a cultura dos próprios celtas, né? Tem muita gente aí que, apesar de ter prós e contras, não estou julgando ninguém aqui, mas no final das contas não sobreviveram. Sim. E a gente está honrando aqui a cultura que a gente herdou. A gente está honrando aqui os nossos finados, né? Que no final das contas sobreviveram. Acho que é uma coisa quase paradoxal que pô, tem
uma profundidade Bem muito grande, boa. cara. Talvez um dos países que mais honre essa tradição é o México. Olha como é o Dia dos Mortos no México. Eles têm uma santa, a Santa Muerte. Eles têm toda uma cultura no Dia dos Mortos de olhar para os antepassados e entender que eles estão vivos, que eles estão ali por causa dos antepassados. Por causa de tudo que esses caras sobreviveram, aprenderam e deixaram de legado para quem ficou depois. Então é muito legal ver a festa do Dia dos Mortos dos mexicanos, porque é um Halloween, né? É a mesma ideia de mitologia, mas é uma expressão cultural totalmente diferente. Você Totalmente. lembra quando que é? Em É maio? agora também, Agora também? Ah, agora eles comemoram o Dia dos Mortos agora também. porque eles Então estão no eles. hemisfério norte também, né? Isso, isso. Mas vão comemorar junto com a gente também nesse período agora. Então, poxa, é uma baita de uma cultura que tem isso muito forte. É o Halloween do jeito deles, né? E eles realmente resgataram, talvez porque eles tinham um império tão forte, né? O remanescente maia e os astecas, eles eram fortes e acho que mantiveram muita A da cultura cultura. pagã deles, bem mais forte que outros lugares, né? Não, totalmente. Isso não é uma cultura europeia, ao contrário do que muita gente acha. Claro que rolou um sincretismo. Essa ideia de associar a santa à morte, isso vem do sincretismo dos espanhóis. Mas a cultura asteca era uma cultura que prezava também por observar, obviamente. Pô, a gente tem calendários solares extremamente evoluídos dos astecas. A gente tem um deles, inclusive, lá, gigante, lá no Museu de Antroposofia, lá na Cidade do México, aquele super famoso, né, um calendário solar. Então, os caras, eles eram obcecados. Os Ah, astecas eram por astronomia. obcecados com o céu e com a agricultura. Então, para eles, eles também tinham os mesmos rituais, com outros nomes, com outras simbologias, com uma cultura diferente. Isso sobreviveu, e aí isso também ficou no Dia dos Mortos para eles. A gente, cara, então assim, pra gente encerrar nosso papo hoje, vamos deixar uma mensagem. Tem uma hora marcado, tá? Só pra você saber que a gente Tá tem bom? um horário aí para as pessoas não se perderem muito. Cara, eu acho que a gente chegou numa coisa muito legal. Porque estamos pegando um dia, na verdade, que no final virou Dia dos Finados, Uhum. que mesmo que tenha sido uma tentativa da Igreja Católica para fazer esse sincretismo, etc., ainda é totalmente válida, né? Porque finados tem tudo a ver com o que passou, com os antepassados, etc. Não é sem sabedoria, né? A Igreja Católica não foi infeliz nisso, estava tentando satisfazer aquelas pessoas e deve ter os celtas, né, que eles dominaram, devem ter para satisfazer pessoas, né, ainda mais quando você tem uma cultura engrenada, assim como tem no México Uhum. até hoje, você precisa bater numa essência, né? Você tem que para você enganar, né? Tipo assim, falar agora passa a comemorar o dia de Lenin e não o dia lá do cristianismo. Você tem que Uhum. pegar e entrar dentro do que é importante para aquele povo naquele dia, né? Você tem que manter a essência daquela ideia. É, Você e, pode dar uma roupa diferente, mas você precisa manter a essência da ideia. e eu acho que é por isso que a gente ainda é salvo, né? Eu acho que a humanidade só não acabou totalmente, não voltou a ser macaco, sei lá, por causa disso, porque a gente, apesar de estar criando roupagens novas o tempo todo e apagando as coisas, e às vezes apagando partes muito significativas, importantes, a gente está secretamente, né? Os memes estão ali sequestrando as coisas e mantendo a coisa viva de uma maneira ou de outra, né? Então acho que o que a gente pega para pessoas pensantes, pessoas que querem que querem ter vidas mais significativas, nesse dia de finados a gente pode usar para se conectar com quem trouxe a gente até onde a gente está hoje, né? Uhum.
tanto os romanos antigos quanto os nossos avós, né? E, cara, acho que vai ser muito mais produtivo esse dia. Cara, nós somos produto de tudo que aconteceu no passado. Desde um romano, um japonês, um chinês, os nossos antepassados europeus, africanos. A gente é produto disso, não dá para fugir disso. Essa hora do Dia das Bruxas é a hora da gente entender duas coisas importantes. Primeiro, que mitologia não é uma mentira. A mitologia ela é a verdade de um povo. E se ela é a verdade de um povo, é porque no fundo ela tem uma história ali, um aprendizado, uma essência para ser absorvida. Então todas as religiões, todos os povos, todos eles são mitologias, porque eles no fundo são a verdade daquele povo. E a segunda coisa é a gente aprender a olhar essas mitologias como muitas vezes a gente olha isso como matéria de escola e esquece depois, mas esquece que aqueles ritos, aqueles mitos, eles contam histórias que têm sabedorias que falam da nossa conexão com o mundo que a gente vive. Seja ele o mundo natural ou o mundo humano. Seja ele um mundo mais próximo dos fenômenos astronômicos e de estações, ou mais próximo de fenômenos políticos e sociais humanos. Mas no fim, uma mitologia nada mais é do que uma grande escola para ensinar isso para a gente. Então, quando a gente consegue olhar para um ritual desse, como o Halloween, né? O antigo Samhain, que é esse ritual de reconexão com o seu passado, de reflexão, de eu vou entrar agora num período de inverno que é bem puxado. Eu vou ter que olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim com amor. Porque se eu não tiver amor na hora de olhar para dentro de mim, eu não vou perdoar meus erros. E eu não vou trazer os meus acertos para uma consciência de que aquilo são joias para eu manter para os próximos ciclos. Então é hora de, quando a gente fala de finados, quando a gente fala de revisitar nossos antepassados, é hora de ver o legado que essas pessoas deixaram para a gente, de erros e acertos, e entender que todo dia a gente constrói o nosso legado de erros e acertos. Só que se a gente não olha para dentro, não analisa isso, a gente se perde, a gente não aprende, a gente se automatiza, e aí o dia vira uma rotina, a vida fica chata, e a gente fica buscando o sentido da vida fora quando ele está dentro. Então, acho que essa é talvez a maior lição que o Halloween tenha pra gente em termos simbólicos. Muito bom, Léo. Léo, eu queria te agradecer muito pela sua presença, foi fantástico. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para deixar uma mensagem para todos os nossos convidados. Baseado nisso tudo que a gente falou, o que para você, Léo, se você pudesse mudar uma coisa sobre o mundo hoje, qual seria essa coisa e por quê? Eu acho que hoje seria a empatia para o momento que a gente vive. Acho que as pessoas são muito rápidas hoje de julgar e de, até para não serem julgadas, criarem uma fantasia, uma ilusão de uma vida que não existe. E no fundo, isso é uma falta de empatia. Eu acho que a gente precisa mudar isso. A gente precisa resgatar essa característica humana de não julgar rápido, de quando olhar para alguma coisa que não entende ou não concorda, ir lá e ouvir. E aprender a ouvir as pessoas para tentar um pouco se colocar no lugar e entender o porquê que as coisas são do jeito que elas são. Acho que a partir do momento que a gente sai de uma bolha de que a gente sabe tudo e se abre para aprender com todo mundo, a gente vai ganhar muito. Vai evoluir muito como humanidade. Então, acho que hoje o que eu mudaria seria essa capacidade de empatia, de todo mundo poder empatizar mais com as pessoas. Ótimo, perfeito, cara. Cara, você pode só esperar 5 minutos, eu vou fazer uma mensagem Claro. pro público e depois a gente se encontra de novo offline, pode ser? Combinado. Então valeu, tudo de bom, boa noite, um abração. Valeu, tchau, tchau.